Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro do ano do Senhor de 2024, festa da Cátedra de São Pedro. E o evangelho da festa de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. A festa da Cátedra de São Pedro remonta ao século III. Essa festa visa destacar o lugar onde o bispo de Roma, que é ministro da unidade de toda a igreja, reside e governa a igreja. Sobre essa festa, Santo Agostinho escreve: A instituição da solenidade de hoje recebeu o nome de Cátedra dos nossos predecessores, porque se diz que o primeiro apóstolo, Pedro, tomou posse da sua cátedra episcopal. Por este preciso motivo, as igrejas honram a origem da sede que o apóstolo aceitou para o bem das igrejas. O relato do evangelho de hoje é o da profissão de fé de Pedro. Esse relato encontra-se nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Certamente, o episódio retrata um momento de crise, pois, não obstante o ensinamento e tudo o que Jesus faz, os seus contemporâneos não chegam a ultrapassar o umbral do que aparece, e por isso não são capazes de reconhecer a manifestação salvífica de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. O Evangelho, considerado no seu todo, mostra que a dificuldade diz respeito não somente aos opositores de Jesus e à multidão, mas também aos seus próprios discípulos. Por exemplo, um dos traços característicos do Evangelho de Marcos é afirmar de muitos modos a incompreensão dos discípulos. É Jesus quem, em Cesareia de Filipe, lugar em que nós temos nascentes do Rio Jordão e que na antiguidade se destinava ao culto pagão, é lá, neste lugar, que Jesus faz a dupla pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta à primeira pergunta remete simplesmente ao passado de Israel. As pessoas não veem em Jesus a realização da promessa de Deus. A resposta de Pedro,
expressão da fé de toda a igreja, faz com que o leitor compreenda que o Messias deixou de ser objeto de uma promessa e esperança para adquirir um rosto concreto em Jesus de Nazaré. A rocha indestrutível sobre a qual a igreja está construída é bom guardar isso, a rocha indestrutível sobre a qual a igreja está construída é a fé de Pedro. É ela que sustenta a comunidade dos discípulos no seguimento de Jesus Cristo, o Senhor. É a fé e pela fé que será possível para a igreja não sucumbir diante da sedução e da ameaça de todo o mal. Uma fé que se faz pela escuta e realização da palavra. Vocês se lembrarão que na conclusão do Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículos 21 e seguintes do mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus dirá aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ainda direi: a quem é comparado quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A fé é sustentada e é cultivada nesse dinamismo da escuta da palavra de Deus e do pôr em prática aquilo que se escutou. Que São Pedro interceda junto a Deus por todos nós. Ele que experimentou na sua vida a ambiguidade entre o crer e o trair Jesus. Que Ele interceda junto a Deus para nos conceder, nesse tempo de preparação para a Páscoa e para além dele, a graça da coerência que emana da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a coerência pode fazer da comunidade eclesial uma comunidade digna de fé. Somente a coerência pode fazer de cada cristão, testemunha do mistério de Jesus Cristo. Toda a igreja é sacramento de Cristo, toda a igreja é chamada a viver essa coerência com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.